galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os indicadores sociais do continente asiático, bem como esse avanço do processo de urbanização e vamos discorrer um pouquinho sobre os principais grupos étnicos deste continente gigantesco. Vamos lá, vem comigo! Vamos conversar então sobre o continente asiático, vamos destacar aí os principais aspectos humanos, beleza? Eu vou dar uma saidinha, você dá um print nessa tela para você obter as informações aí no seu caderno, combinado? Muito bem, então agora você já tem as informações que você precisa, vamos conversar sobre o que nos interessa. Eu quero te fazer um pedido, lembrando sempre que essa aula ela é muito rápida, ela é sintética, nós estamos falando do maior continente de todos, então você imagina que as informações realmente, vocês encontrarão nos livros didáticos, na apostila, na internet, através de leituras com mais profundidade. Então aqui nós vamos apenas destacar os principais pontos que merecem destaque e que podem, óbvio, surgir aí nas atividades avaliativas, entre outras coisas, que você na sala de aula será testado, tá bom? Então vamos começar por aqui. Nós sabemos que a Ásia é o maior continente de todos, inclusive em termos populacionais também. Então nós temos aí nos anos de 2018, os últimos censos mais fiéis, uma população um pouco maior do que os 4,5 bilhões de seres humanos. Então veja que é mais da metade de toda a população do planeta Terra que está caminhando a chegar aí aos seus 8 bilhões nos próximos anos. Então um pouco assustador esses dois números, ao mesmo tempo a população total chegando a 8 bi e sabendo aí que o continente asiático ele apresenta mais da metade de todo esse percentual da população mundial. Beleza, galera? Então isso é muito importante. O que a gente tem que destacar também é que essa densidade demográfica ela é totalmente irregular, mesmo porque nós vamos destacar alguns países que concentram elevadas populações. Então, exemplo, a China com 1,4, um pouquinho mais, aliás, do que isso. Então você imagina 1 bilhão 410 milhões de seres humanos, é muita gente. O segundo colocado é a Índia. A Índia está com aproximadamente 1,3 bi. Então você imagina que as projeções, inclusive para a Índia, é que nos próximos anos, aproximadamente até 2030, o que vai acontecer é que a população da Índia vai ultrapassar em números a população da China. Então isso é assustador, uma vez que o ritmo de crescimento desses países são totalmente diferentes, tá? E logo nós vamos falar aqui sobre isso. Nós podemos destacar, inclusive, outras nações com números também assustadores, mas bem diferente, inclusive, da Índia e da China, como, por exemplo, a Indonésia, com quase 300 milhões já de habitantes, um pouco menos. Nós temos o Paquistão, com 201 milhões de habitantes, talvez um pouquinho mais, são números que precisam ser investigados novamente pelos últimos censos, então é tudo número aproximado. O Japão, que é um dos países também superpovoados e populosos, inclusive, deste continente, com uma população próxima a 130 milhões de seres humanos. Então veja que nós estamos falando de países que têm superpopulações, mas ao mesmo tempo nós podemos destacar outros países cuja população é bem menor, tá? E aí eu deixo um convite para você buscar aí na internet quais são os países menos populosos do continente asiático, tá? É até um momento legal aí para você conhecer um pouco mais o mapa e a dinâmica deste continente. Muito bem, já que eu estou falando então dessa dinâmica entre ritmos diferentes de crescimento, é muito importante a gente analisar essas três divisões que eu criei aqui para vocês, tá? Países industrializados, países com rápida urbanização e países que são tidos aí como pobres. Então vejamos que são três grupos totalmente diferentes e você que já estudou o ritmo de crescimento da população, você vai lembrar naturalmente de que alguns itens eles são destacados durante esses estudos que ajudam melhor a compreender por que o ritmo da população de um determinado país é maior e de outro é totalmente menor. Então vamos relembrar alguns conceitos aqui, tá? O primeiro dos países industrializados, nós temos que notar que esse processo de industrialização ele está associado ao processo de urbanização.
Uma vez que nós temos a maior parte da população vivendo nesses centros urbanos, nós temos que entender que a dinâmica da família, da mulher, né, do casal, é totalmente diferente, por exemplo, daquele casal que vive numa outra área que não é industrializada, que não é urbanizada. Tá? Então, o custo de vida na cidade é sempre maior, a questão, o acesso, né, à própria infraestrutura é diferente, principalmente ligada à questão educacional e também ligada à saúde, que prepara melhor essas famílias e que consegue, inclusive, fazer um planejamento melhor das suas famílias. Né? E, naturalmente, a gente vai perceber que esse planejamento vai reduzir a taxa de fecundidade e, óbvio, a taxa de natalidade. Tá? Ao mesmo tempo, a gente precisa entender que as carreiras profissionais elas são melhores estabelecidas em centros urbanos, principalmente para as mulheres, que agora, né, começam a colocar em primeiro momento a sua carreira profissional e muitas vezes elas vão ter os filhos mais tarde, reduzindo inclusive as taxas de fecundidade. Então isso é muito importante e não podemos deixar de citar a questão do custo de vida. Então viver numa cidade é caro, né? E quanto mais filhos você tem, maior também serão as suas despesas. Tá? Então um exemplo que eu posso destacar aqui para vocês, Coreia do Sul, né, que tem um processo de urbanização gigantesco, assim como Taiwan, com ritmos de crescimento bem pequenos. Tá? Mas a situação pode ficar mais grave ainda quando você tem um crescimento vegetativo negativo. Ou seja, ao invés da população aumentar, ela começa a encolher. Então veja que isso para o Japão não é positivo, mesmo porque isso vai começar a determinar uma série de consequências para a questão social e também para a questão econômica, trazendo aí, né, situações indesejáveis na qual um país como esse vai precisar pensar, refletir, planejar e se organizar para as próximas décadas, ok? Nós temos o oposto disso, que são os países pobres. E aí tudo aquilo que eu falei, que eu sinalizei no primeiro item dos países industrializados, basicamente é o contrário. Então você vai encontrar populações vivendo mais em áreas rurais, você vai precisar de um maior número, né, de mão de obra para apoiar essas famílias no campo, portanto as famílias geralmente são maiores, a taxa de fecundidade também, assim como de natalidade. Nós vamos ter um custo de vida menor, tá? O que muitas vezes é um peso importante para determinar a quantidade de filhos que um casal pode ter. Inclusive, nós precisamos pensar também que o processo educativo, que nós vamos ver aqui, sobre a questão dos índices de analfabetismo, é um fator determinante para que essa família não consiga ter uma ideia melhor do seu planejamento familiar. Então isso é um problema, tá? Que deve ser pensado muitas vezes pelos governos, mas por uma questão religiosa, por uma questão cultural, por uma dinâmica interna daquele país, você vai enxergar que essas coisas talvez não cheguem, não funcionem, determinando, por exemplo, em altos índices de natalidade, tá? E consequentemente, de crescimento vegetativo, tá bom? Então, os índices aqui são altos, se pensarmos aí na questão do século XXI, que a maioria deles está em torno de 1,5 a 2, né? Passou de 2%, já são considerados números relativamente altos, combinado? E eu tenho um meio termo, que são os países que estão enfrentando atualmente uma rápida urbanização e que estão se adaptando a toda essa nova dinâmica, né, dessa migração da população rural em direção às cidades, e quando chega à cidade as famílias começam a entender essa nova dinâmica urbana, reduzindo gradativamente os índices de fecundidade e mais tarde de natalidade, tudo bem? Então é importante a gente olhar com diferentes lentes para o continente, não podemos generalizar, porque essa diversidade de países também possui uma diversidade de fatores políticos, religiosos, culturais, sociais, que determinam o ritmo de crescimento de cada uma dessas nações. Combinado até aqui? Muito bem. A gente precisa lembrar também, tá, que esse continente ele é riquíssimo, ele é fantástico. Nós temos uma diversidade gigantesca de grupos étnicos. Veja, né, por exemplo, aqui na região do norte, inclusive nós temos povos nômades
que vive ainda como, né, lá no passado, milhares de anos, com a cultura extremamente tradicional, vivendo ali das pastagens das regiões próximas à Sibéria, vivendo inclusive junto com o processo de migração, de transhumância de animais importantes, como o alce, a rena, né, que vive nessa região ao norte aí da Ásia. São grupos extremamente importantes de forma assim, antropológica, para que nós, seres humanos, consiga entender melhor todo esse processo evolutivo, ao mesmo tempo que hoje eles conseguem preservar essa tradição e com as nossas ferramentas do século XXI fazer essa análise, né? Voltando aí os nossos olhos para o passado. Então, além desses povos nômades do norte, nós podemos destacar vários outros grupos, principalmente os mais famosos, né? Exemplo, os árabes que vivem nessa região, juntamente com os povos da Palestina, os curdos também, assim como os próprios judeus, né, que atualmente vivem no Estado de Israel. Nós podemos destacar os povos aqui da Índia, com tradições milenares, seculares, desenvolvendo inclusive, né, tradições importantes que o mundo passa a conhecer melhor hoje com a mídia, ou então aqui no extremo leste, principalmente com os povos da China e ao mesmo tempo do Japão. Mas cada um dos países vão se destacar em algum momento pela estrutura, pela ideia, né, inicial da formação desses grupos étnicos que são, repito, milenares e que até esse presente momento ajudam, né, a produzir aí todo esse arcabouço cultural que nós vamos enxergar no continente asiático. Mas, muitas vezes, a gente entende que a questão étnica, tá, está muito bem associada às principais religiões. E diga-se de passagem, as principais religiões que nós conhecemos atualmente têm como berço a origem o continente asiático, né? Por exemplo, o cristianismo, assim como o cristianismo ortodoxo, que é muito comum em países como Cazaquistão, Uzbequistão, Rússia, inclusive. A gente lembra aqui do início, inclusive, do Primeiro Testamento, que tem a ver, quem é cristão vai lembrar, né? O Primeiro Testamento é a base judaica, então religiões importantes como o judaísmo, do outro lado, o islamismo, principalmente ali com os povos árabes, melhor dizendo. Nós temos também aqui na Índia religiões importantes, tais como o hinduísmo e também o budismo, que nascem principalmente nessas regiões próximas à cordilheira, né, com destaque para o Nepal, que é um grande centro budista do planeta Terra, na produção de monges, né, e de grandes influenciadores desta religião. Mas aqui, nessa porção a leste, na China, nós vamos destacar o confucionismo, e lá no Polo Norte, quase chegando lá no Polo Norte, região da Sibéria, algumas religiões ligadas ao fetichismo, tá? São religiões que vão adorar objetos, situações totalmente diferentes daquelas que nós conhecemos como o islamismo, o judaísmo e até mesmo o cristianismo, tá? É uma estrutura totalmente diferente que aí você também pode aprofundar um pouco mais sobre essa diferença através de leituras, tá bom? Importante, então, a gente destacar que tudo isso, de alguma maneira, influencia o mundo, assim como eles, mas a ideia continua. Agora a gente precisa olhar para uma outra vertente, mais próxima da nossa realidade, ligada principalmente ao processo de urbanização. Vamos dar uma olhadinha aqui? Eu destaquei para vocês também 3 grupos, tá? Que vai lembrar, inclusive, o que está acontecendo justamente com as taxas de crescimento da população. Quando nós falamos de urbanização, nós temos que lembrar que o mundo, há pouco tempo, tá, aproximadamente ano de 2011, 2012, ele chega aí a 50% da população nas cidades, sendo que a outra metade ainda vivendo no campo. Então, para os países mais pobres, a maior parte da população ainda vive no campo. Mas a tendência que nós vamos ver hoje no planeta Terra é um processo de urbanização. Então, nos próximos 10, 20, 30 anos, o que nós vamos ter é que a grande maioria dos países do planeta Terra já serão urbanizados. Em outras palavras, a maior parte da população irá viver basicamente em cidades, tá? Então, a gente precisa lembrar disso. Então, vamos pensar aqui nesses 3 grupos que eles apresentam diferenças importantes, tá? O primeiro deles
são países pobres. Então, tenta imaginar um país como o Laos, ou um país como o Bangladesh, são países pobres, tá? Onde a maioria da população ainda vive no campo, tá? Então, a taxa de urbanização deles sempre abaixo, ali, geralmente dos 40%, só que tem um detalhe, são países que atualmente estão registrando uma acentuação no ritmo de crescimento da urbanização, entendeu? Em termos populacionais, total, a maior parte ainda vive no campo, mas o ritmo de transferência da população do campo para a cidade é a maior dos três grupos, ok? Então veja que nessa situação, o final da história não vai ser positivo, porque se são países pobres, a pergunta é como que eles irão receber essa população do campo nas cidades e, ao mesmo tempo, oferecer uma infraestrutura, qualidade de vida, emprego, né, geração de energia, produção de alimento. Como ficará isso? Então, são desafios que esses países mais pobres estão enfrentando agora e esse problema irá se acentuar ainda mais nas próximas décadas, ok? Os países do grupo 2 são países que nesses últimos 30 anos eles possuíam uma urbanização média, tá? Em torno aí dos 60%, 70% de urbanização. Só que nesses últimos anos eles estão percebendo que esse processo, esse ritmo vem se acentuando também, mesmo porque isso é tendência, ao mesmo tempo que alguns países, por exemplo, e não são todos, estão vivenciando um processo de industrialização cada vez mais acentuado. Um exemplo básico para isso é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, nesses últimos anos, vem crescendo, né, transformando o capital gerado pelo petróleo em cidades totalmente paradisíacas. Então isso está, inclusive, atraindo uma quantidade significativa de pessoas das áreas rurais para se transferirem para as áreas urbanas. E o que a gente enxerga, então, é um ritmo de crescimento bem elevado também. Ok? E o último grupo, que são os países, né, mais industrializados, são os países que desde a década de 70 já tinham elevados índices de urbanização, muitas vezes acima dos 60%, 70%, isso lá na década de 70. Então, pelo fato deles já serem industrializados, deles terem esse padrão de desenvolvimento e esse ritmo de crescimento acentuado, hoje, praticamente, eles chegaram quase que no topo, ok? Mas são países que estão aí em números próximos a 90% dos índices de urbanização. Um bom exemplo é até mesmo a Coreia do Sul e o Japão, que são países que há muito tempo vêm se industrializando, vêm se urbanizando em ritmos velozes, né? E que hoje já estão chegando aí num processo máximo, né? No número máximo da urbanização. Okay? Dificilmente um país vai chegar a 100%, porque mesmo assim nós vamos precisar de uma parcela, mesmo que mínima, de pessoas que vivam no campo para poder gerenciar, né, e contribuir para o desenvolvimento das atividades ligadas à agropecuária. Combinado, galera? Muito bem, estamos chegando então no final da nossa aula. Vamos olhar para os índices, os indicadores, melhor dizendo, sociais, tá? Infelizmente, nós vamos ter duas realidades muito distintas. Então, tenta olhar para trás de tudo que a gente já conversou. Se nós temos índices de crescimento populacional diferentes, e isso está ligado ao processo educacional, ao processo industrial, à questão comercial dessas nações, os indicadores eles vão seguir exatamente essas tendências, tá? Então, os países que se destacam mais no cenário geopolítico internacional são países que vão demonstrar melhores resultados e os países que estão fora desse processo de globalização, fora desse processo internacional de trocas comerciais, da participação da geopolítica mundial, são países que infelizmente não trarão bons resultados. Então nós vamos sempre mostrar qual que é o melhor cenário, qual que é o pior e de repente pensar o porquê de tudo isso, tá? Então esses indicadores, ele tem como o ano de referência 2007, tá? 2017, perdão. Então nós vamos olhar primeiro a taxa de mortalidade infantil. E veja, a taxa de mortalidade infantil, ela diz muito sobre a qualidade de vida no país, ok? Então, nós vamos pegar os dois extremos. Vamos comparar, por exemplo, o Afeganistão, que é um país muito pobre e que tem uma questão por detrás disso que eu vou falar já para vocês,
que inclusive vai prejudicar, tá? Bons resultados. E do outro lado, eu tenho o Japão com excelentes números, tá? Então, para você ter uma ideia, para cada 1.000 crianças que nascem no Afeganistão, 110 morrem, tá? Então, isso é trágico. E a pergunta é, o que está atrás disso que pode ajudar a explicar esses números? Simples. Infraestrutura, principalmente nas áreas urbanas, tá? Para você gerenciar processos desde a época do nascimento, né? O desenvolvimento dessa criança nos primeiros meses de vida, os primeiros anos, a questão da distribuição de alimentos saudáveis, então existe a questão da subnutrição e também a fome presente em países pobres como esse, no caso o Afeganistão, que ajudam, né, a determinar esses elevados índices de mortalidade. Além de você ter um processo, né, educativo que não consegue formar as pessoas e principalmente as mulheres afegãs, elas são as mais afetadas por isso, né? Então, a partir do momento que você não tem uma educação de qualidade, que você não tem infraestrutura, que você não tem distribuição alimentar e que os hospitais, de repente, a questão sanitária, ela não é boa, porque você não tem água potável, você não tem como transportar ou coletar e distribuir melhor o esgoto, os resultados são péssimos, tá? Então o Afeganistão ele enfrenta, lamentavelmente, esta questão. E aí eu posso acrescentar mais um item, que é a questão da religião, principalmente por grupos mais tradicionais, né, extremistas como o Talibã, que não auxiliam na preservação da vida, na preservação da cultura e no desenvolvimento sadio das famílias e também da sociedade de maneira geral, tá? Em contrapartida, você vai perceber que o Japão, para cada 1.000 crianças que nascem, apenas 2,2, tá, morrem. Então, é um número que nós gostaríamos de enxergar que seria zero, né, mas é impossível, mesmo porque existem algumas situações patológicas ou não que determinam se essa criança vive, né? Mas tudo aquilo que o Japão pode desenvolver através do estudo, do investimento à saúde, no desenvolvimento da medicina, né, no tratamento de certas patologias, na questão da nutrição da criança e no cuidado com as estruturas familiares, o que nós vamos ter são bons resultados, onde a taxa de mortalidade é extremamente baixa, tá? Aliás, é uma das mais baixas do planeta Terra. Então é um exemplo a ser seguido, o exemplo do Japão, a fim de reduzir ainda mais e dizer para o mundo inteiro o que eles fazem de bom, né, de melhor e que deve ser replicado por outras nações, não só da Ásia, mas também por outras nações do planeta Terra, ok? Quando nós falamos sobre a expectativa de vida, também está relacionada a todos esses itens que eu estou falando. Então, países que conseguem gerenciar, né, uma vida a partir dos 60 anos, 70 anos, para a sua população idosa, no sentido de que gere renda, que gere sustento, então, para essas famílias em casa, ou para esses idosos, melhor dizendo, que consiga ter um certo respeito, uma valorização pela vida do idoso, ao mesmo tempo que o país investe em hospitais, em médicos, equipes de enfermagem, fisioterapeutas, etc. e tal, que ajudem a preservar a vida, né, dessas pessoas idosas no momento que elas mais precisam, os resultados não serão diferentes, os resultados serão muito bons, positivos. Veja que a expectativa de vida do Japão atualmente, olha só, é de 89 anos. Isso é fantástico, é a melhor média que nós temos do planeta Terra, ok? A partir disso, tá? Se você entende esses cuidados, tenta imaginar se você tirar esses cuidados. Você não tem uma aposentadoria, você não cuida e não respeita o teu idoso, né? Você faz com que ele trabalhe durante mais tempo, você não tem uma alimentação saudável, você não tem respaldo das próprias famílias. Consequentemente, a expectativa de vida cai. Então veja que o Afeganistão aparece de novo aqui na nossa lousa, né? Mostrando que a expectativa de vida então das pessoas que lá vivem é de aproximadamente 52 anos. Então isso não é positivo, tá? Isso está mostrando que é necessário desenvolver essas estruturas sociais para poder melhorar a expectativa de vida dessas pessoas. Está muito claro aí, né? Tudo bem? Então, o último dado é sobre a taxa de analfabetismo. E aqui eu destaco novamente, né, o Afeganistão,
que lamentavelmente tem 62% de toda a sua população analfabeta, principalmente da população feminina. Lembrando que o Talibã é uma estrutura totalmente machista, onde vai colocar, né, o homem como centro da família, as mulheres, né, pelo fato de serem mulheres, não terão esse privilégio de ir à escola, de cuidar da sua família, de receber inclusive ofertas de trabalho e assim realizá-las. As mulheres são excluídas. Então a estrutura, né, afegã, ela infelizmente não comporta um certo desenvolvimento e não enxerga o que nós ocidentais enxergamos, né, sobre a questão dos direitos iguais, da oportunidade tanto para homem, tanto para mulher. Infelizmente essa situação no Afeganistão ela é trágica, tá? Inclusive foi retratada em vários livros, em vários filmes, inclusive a questão da Malala, que provavelmente você sabe, né? Já leu provavelmente a biografia dessa jovem que gostaria de ter estudado e que foi quase que assassinada, né? Ela conseguiu escapar aí de um encontro com a morte, porque basicamente ela se sujeitava à resistência, ela não concordava com essa ideia de que um homem determinasse se ela estudasse ou não. Então vale a pena, inclusive, você buscar um pouco mais de informação sobre a vida dessa menina, que hoje é uma referência para todos nós no planeta Terra, na luta contra esses tiranos, né, que não permitem o acesso das mulheres em condições normais de vida e de desenvolvimento de uma sociedade mais humana e mais justa. Tá ok? Então, para encerrar nossa aula, vamos olhar aqui o índice de Israel, que é maravilhoso. Então, você imagina que a taxa de analfabetismo é de 2,2% da população. Ok, pessoal? Então você consegue inclusive entender o porquê que o Estado de Israel está na frente, principalmente com tecnologia de ponta ligada a tratamento médico, desenvolvimento de produtos eletroeletrônicos, desenvolvimento de sistemas de comunicação, armamento. Então você tem uma cadeia produtiva que tem como base uma educação extremamente sólida, onde a maior parte da população, né, quase que 100% da população, está preparada para enfrentar desafios aí do nosso século XXI. Beleza, galera? Então, essa aqui foi a nossa aula, apresentando dados, né, e algumas consequências e até mesmo alguns motivos que ajudam a explicar essas diferenças entre os índices. Mas, de novo, aprofunde-se através das leituras, busque aí a pesquisa para você conhecer um pouco mais e ajudar aí o professor a explicar essas diferenças do continente asiático. Beleza, galera? Fiquem com Deus aí, bons estudos.